Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com a secretária executiva de Direitos Humanos do Ceará, Raquel Andrade. Qual o panorama dos direitos humanos no estado do Ceará? Como estão as políticas protetivas à mulher no estado? Onde a legislação ainda precisa avançar nessa área? Ainda a agenda da Secretaria de Direitos Humanos para os próximos anos. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Raquel Andrade é advogada e doutoranda em políticas públicas. A convidada é fundadora da Comissão da Promoção da Igualdade Racial da OAB no estado do Ceará. A entrevistada ajudou na criação do programa Ceará por Elas, que facilita o acesso a medidas protetivas. Raquel Andrade é reconhecida pela luta pró-equidade de gênero. Raquel Andrade é a atual secretária executiva de Direitos Humanos no estado do Ceará. E é com a advogada Raquel que converso no programa de hoje. Doutora Raquel, muito obrigado pelo convite aceito. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade. Sou admiradora do programa, do conteúdo. Estou muito feliz de estar aqui. Tá certo. Doutora, antes de a gente começar a gravar, a senhora falou da passagem pela OAB e que agora, em função da sua função no estado do Ceará, a senhora se desligou lá das comissões, etc. Mas a senhora tem uma passagem muito importante na construção, né, institucional do que hoje é uma política pública de equidade racial, etc. Nos conte um pouco como que se deu a construção desse processo, doutora. Bom, nós começamos a integrar as comissões de maneira a realmente ocupar o espaço e construir outras narrativas dentro da advocacia, tanto para a equidade de gênero, para a equidade racial, há aproximadamente 6 anos. A Comissão da Igualdade Racial não existia aqui no Ceará, era um dos estados que não possuía a comissão instituída de maneira permanente, o que é irônico, porque nós fomos o primeiro estado a abolir a escravidão e a gente não tinha aqui a Comissão da Promoção da Igualdade Racial. Então, nós fundamos essa comissão com o apoio irrestrito do nosso querido doutor Hélio Leitão, né, um entusiasta de direitos humanos. Atuamos também, junto com a hoje presidente Cristiane Leitão, na Comissão da Mulher Advogada, sempre intercalando as duas agendas que se complementam. E hoje nós colhemos o fruto, né? É importante dizer, foram muitos anos de articulação, de construção, de reposicionamento institucional da OAB, para que hoje a gente tivesse paridade de gênero, para que a gente tivesse a discussão de cotas e para que a gente tivesse aqui no Ceará a nossa primeira mulher a exercer o maior cargo, o cargo de presidenta aqui da história do nosso estado. Certo. E a comissão, qual é a base de atuação dessa comissão, doutora? Olha, a comissão ela tem um caráter muito propositivo, né? Não só de acompanhar as demandas voltadas para a prática da violência racial, os casos de racismo no estado, mas também de propor alternativas para que esse tipo de prática não ocorra. Então, por exemplo, a época em que nós estávamos na presidência, uma das medidas que nós propusemos às universidades, por exemplo, as universidades inclusive privadas, era a promoção do letramento racial dos professores, dos coordenadores dos cursos de direito, porque apenas 1% dos grandes escritórios no Brasil são gerenciados por advogados negros, né? Geralmente o racismo ele atrapalha a ascensão na carreira da advocacia. Nós temos pouquíssimos juízes negros, pouquíssimos desembargadores negros, mulheres menos ainda. Então, a gente propunha, né, que a universidade implementasse algumas medidas afirmativas, por exemplo, como reserva de bolsas para pós-graduação, para alunos negros, alunos quilombolas. Então, a nossa marca, né, além de acompanhar os processos, os casos de grande repercussão aqui no estado, promover essa assessoria, na base, né, na estrutura da formação dos juristas aqui no estado do Ceará, que a gente tivesse essas propostas atuando para transformar, né, o direito
ainda é, infelizmente, extremamente machista, racista, né? Porque é uma questão cultural, uma questão histórica. Mas aqui no Ceará a gente vem de vanguarda transformando essa realidade. Certo. Doutora Raquel, há quem diga, defenda a tese de que a política de cotas, de alguma forma, ela interfere na eficiência. Isso faz sentido para a senhora? Impressionante. Esse argumento, ele é tão defasado, eu acho tão interessante, porque ele, desde a época que eu era estudante de Direito, eu sou formada com ProUni, né, me formei pelas políticas de cotas, políticas afirmativas, e isso tem quase 20 anos e o argumento ainda é o mesmo. Né? E eu vou me usar como exemplo para contra-argumentar. Eu lembro que quando eu entrei na universidade e na faculdade de Direito, especificamente, nos primeiros dias de aula, quando a gente chegava para assistir aula, eu sou do Bom Jardim, né? Tenho muito orgulho de dizer que sou da periferia. A gente encontrou uma manifestação na porta da universidade contra a nossa presença, com faixa, com cartazes, com palavras de ordem, justamente com o argumento central de que nós iríamos baixar o nível acadêmico, intelectual, enfim, técnico da universidade, especificamente do curso de Direito, que eram os mais entusiasmados. Conservador, né? Exatamente. E aquilo foi tão marcante porque eu lembro que, recentemente, eu fui convidada para um podcast em que havia uma pessoa, né, que obviamente se redimiu e se desculpou, que participou dessas informações, e a ironia era que eu estava emprestando o meu conhecimento, a minha trajetória técnica, inclusive, para as pessoas que ali estavam também do direito. O meu colega, que também era do Bom Jardim, foi o aluno diamante da universidade à época, né? Maior nota em todos os semestres, em todas as disciplinas. Nós temos hoje juízes, nós temos juízas também, promotores, que já são fruto da política de cotas, né? Aprovados em concurso público, que foram formados por meio da política afirmativa. Então, a gente não só entrega, a gente não dá só resultado, a gente entrega bem, porque a gente precisa provar o tempo todo que a gente é bom. Né? Se um aluno de escola privada a vida toda, se uma pessoa branca privilegiada precisa se dedicar para ter sucesso, a gente precisa se dedicar 2, 3, 4 vezes mais, né? Para, infelizmente, se afirmar nesses espaços. Então, eu acho que se tem um argumento que não encontra conexão com a realidade, é esse de que nós, pessoas da periferia, pessoas negras, pessoas de famílias de trabalhadores, que nós não somos bons. Esse estigma, digamos assim, do início ali dessa manifestação na Faculdade de Direito, ela foi dissipando ao longo do tempo? Ela funciona em sobe e desce, às vezes tem um ciclo que é mais agressivo ou não? Como é que é? Hoje está todo mundo integrado à ideia das cotas, doutora? Olha, acho que hoje a gente aprofundou a discussão, né? Nessa época das manifestações, as pessoas nem sabiam sobre exatamente o que estavam protestando, né? A gente conversava antes, nós somos muito apaixonados, política e paixão, né? Existe uma linha muito tênue que separa. Então, eu acho que conhecer a política de cotas, saber por que o Brasil, né, com todas as suas desigualdades sociais, econômicas, precisa de políticas afirmativas, não para beneficiar pessoas individualmente, mas para que grupos sociais que historicamente foram afastados do conhecimento, afastados da academia, possam contribuir para o desenvolvimento do país. Né? Não é o desenvolvimento de uma pessoa, não é a Raquel do Bom Jardim, é um grupo social de pessoas que pode contribuir para que a gente tenha um estado, um município, um país com desenvolvimento econômico e social, que não são antagonistas, né? Eles se complementam. Então, eu acho que hoje existe um reposicionamento, né? Um melhor debate, um debate mais qualificado, mas ainda há posições, e é natural, né? Nós vivemos numa democracia, todo mundo precisa, né, ter liberdade mínima para se manifestar, desde que respeite o direito, a integridade e a dignidade do outro.
Então, para mim, pessoalmente, alguém que discorda da política que fez com que eu me tornasse advogada, especialista, mestre e em breve doutora, não faz nenhuma diferença desde que os meus direitos, né, o direito de ser respeitada, o direito de ocupar determinados cargos e tudo não seja prejudicado. Entendi. Agora, eu não atuo, né, eu não me utilizo da pedagogia do constrangimento. Eu acho que isso não agrega. Nós vivemos um país polarizado, dividido. Então, eu convido essas pessoas que discordam, que ainda, quase 20 anos depois da política, acham, né, que nós, que viemos da periferia, que somos da classe trabalhadora, estamos baixando o nível intelectual, o nível técnico, eu convido para um café, eu convido para conversar, eu convido para falar sobre Crime e Castigo, do Dostoiévski, eu convido para falar sobre Dom Casmurro, de Machado de Assis, eu convido para falar sobre a justiça tributária, a reforma tributária que está em vigor, a necessidade de reposicionamento tributário, né? Eu acho que a melhor maneira é integrar, né, mas para dividir o conhecimento de maneira qualificada. E outra, né, que não estamos falando só da reparação histórica, né, que é meio clichê. A gente está falando assim do futuro do país, porque a história das grandes nações é a história de nações integradas, né? Exatamente. Toda nação, quando ela é dividida ao meio, ou por racismo, ou por outras questões, ela acaba não encontrando a engrenagem correta para avançar, né? Sem dúvida. O dividir para conquistar é mais antigo do que o nosso país, né? O dividir para conquistar vem de nações que, né, eurocentristas, que reproduziram nas colônias, né? Foi o nosso caso, estratégias de guerra que hoje ainda se reproduzem nesses cenários de desigualdade social. Então, essa integração é importante que as pessoas compreendam, não significa que todo mundo tem que pensar igual, que todo mundo tem que ter a mesma opinião sobre tudo e pensar sobre as coisas da mesma maneira. Pelo contrário, eu acho que quanto mais diverso o país, por isso que nós somos tão ricos, né, que o Brasil é tão rico, quanto mais diverso, quanto mais plural uma nação mais desenvolvida ela tende a ser, se isso for usado a favor da nação e não contra, que é muitas vezes o que acontece com a gente. Então, esse caráter heterogêneo, né, da nossa cidadania, do nosso espírito, né, de nação, ele precisa ser utilizado ao nosso favor. Nós somos diversos, mas a nossa diversidade, a nossa pluralidade não pode nos dividir, nos separar, nos categorizar e nos isolar em caixotas ideológicas, econômicas, políticas, porque quem não cresce é o país, né? Exatamente. O povo passa a permanecer numa situação de conflitos de toda ordem constantes e quem dedica tempo, energia, conhecimento, tecnologia ao conflito, infelizmente deixa de construir outras formas de crescimento, Exatamente. Crescimento coletivo. Doutora Raquel, como que esse panorama que a senhora acaba de colocar é posto em prática na Secretaria Estadual de Direitos Humanos? Ótima pergunta. É muito importante que as pessoas saibam e que as pessoas desmistifiquem a política pública para a proteção dos direitos humanos. Isso é fundamental, não só para o trabalho que a gente realiza, mas, sobretudo, para os grupos sociais mais vulneráveis, que, em regra, são aqueles que mais precisam dos direitos e garantias, né, os direitos humanos, garantias fundamentais protegidos. Então, por exemplo, hoje nós temos aproximadamente 22 políticas diretas e transversais na Secretaria dos Direitos Humanos e temos algumas prioritárias que estão no nosso desenho institucional, como, por exemplo, a proteção dos direitos da pessoa idosa. Esse público está ele está inserido na política de direitos humanos e quase ninguém sabe, né? A proteção dos direitos da pessoa com deficiência também é uma agenda nossa, né, em termos de política pública. A proteção aos direitos de imigrantes refugiados, pessoas vítimas de trabalho escravo e tráfico humano, pessoas desaparecidas, sobretudo as famílias dessas pessoas.
o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esses são só alguns dos exemplos daquilo que nós defendemos. Então, eu acredito que hoje, não só a Secretaria, mas o governo do Estado, afinal, o nosso lema é cuidar das pessoas e ninguém cuida, né, de povo, né, da população, sem proteger os seus direitos básicos, sem a sua dignidade humana. Eu acho que esse é o nosso ponto de partida, né, e o nosso horizonte, fazer com que as pessoas não tenham uma visão deturpada do que são os direitos humanos, do que é a política, sobretudo, e esse é um ponto bem sensível, né, de nos colocar em oposição, por exemplo, à política de segurança pública no governo do Estado. Hoje, no governo do Estado do Ceará, a política de direitos humanos e a política de segurança pública estão absolutamente alinhadas, integradas, garantindo a eficiência e a proteção da população. É importante que se diga isso, né? Essa ideia de que direitos humanos protege bandidos já prejudicou muito a efetivação das nossas políticas, historicamente, não no Ceará, mas no Brasil. Então, esse reposicionamento, que é político, que é institucional, é fundamental. Nós temos atuado em diversas frentes, com programas que vão desde a promoção da acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência, até a proteção das pessoas idosas, por exemplo, no que diz respeito à violência patrimonial, né, que é algo que vem acontecendo muito. Então, isso é direitos humanos. É importante que a população absorva isso. Tá certo, ficou bastante claro. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, claro, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com a nossa entrevistada de hoje, Raquel Andrade, que é secretária executiva da Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe hoje no programa Política Raquel Andrade. Ela é advogada, doutoranda em políticas públicas, aqui conosco, nos ajudando a entender esse desafio que é a luta, né? Acho que a expressão correta é essa, pelos direitos humanos, por mais respeito. Agora, Raquel, a gente já teve uma fase mais crítica anterior a essa, que é a busca pela visibilidade, ou seja, a gente está falando de pessoas que passaram a ser vistas pelo poder público e pela sociedade. É mais ou menos por aí? Sem dúvida. Como nós conversávamos, nós temos um país diverso e nós temos várias camadas sociais formadas por grupos que foram colocados à margem de direitos, de políticas públicas. Então, se hoje nós temos um desenho institucional, uma política, um debate que passa a alcançar pessoas negras, mulheres, importante que se diga, idosos, né? Idosos, pessoas com deficiência, de maneira geral, estou falando não só na secretaria, mas indígenas, quilombolas, pessoas de pós-comunidades tradicionais. Hoje, por exemplo, a política de proteção ao direito de pessoas com autismo, por exemplo, que vem tomando uma proporção aqui no estado, na cidade, né? As mães atípicas, que é um outro grupo. Se hoje a gente tem um olhar dedicado a esses grupos, é porque há uma vulnerabilidade, há uma necessidade de hiperproteção, não é nem de proteção, porque proteger direitos é unânime, mas essa hipervulnerabilidade necessita que haja uma hiperproteção. É importante que a gente diga isso, porque as pessoas, eu li até recentemente um estudo sobre isso, as pessoas se manifestando sobre esses grupos, falando que isso é moda. Não, é porque agora está na moda falar sobre racismo, agora está na moda falar sobre pessoas com autismo, né? Isso não é moda, isso não é tendência, isso é uma necessidade histórica, isso é uma reparação histórica e, como nós conversávamos, é um caminho para o desenvolvimento. Por exemplo, as mulheres negras representam quase 30% da população do nosso país.
Nós somos as maiores vítimas de violência doméstica, de feminicídio, de violência obstétrica. Então, como não proteger quase 30% da população do país? Como não desenhar políticas públicas direcionadas para quase 30% da população do país? Então, isso é técnico, né? Isso são dados que comprovam essas necessidades. Não é uma opinião de A ou de B, não é a vontade. O gestor, a gestora não acorda pela manhã e diz, hoje eu vou fazer uma política para proteger as crianças com deficiência. Não é isso, né? Isso tem base técnica, tem estudo, tem dado, tem necessidade urgente. E, mais uma vez, esses grupos sociais dos quais nós fazemos parte não estão numa situação de oposição ao desenvolvimento. Seja o desenvolvimento social, que é mais comum de ser atrelado a nós, e, sobretudo, ao desenvolvimento socioeconômico de um município, de um estado ou de um país. É importante que se diga. Quando a gente fala de política pública, a gente está colocando aí a paridade de gênero, é um caminho a ser seguido? Ou isso, às vezes, cumpre apenas um critério burocrático, se o governo realmente não pensar de uma forma paritária? Esse ponto da paridade, ele é importante porque hoje a política para a promoção da equidade de gênero, quando a gente fala desses grupos sociais vulnerabilizados, é a mais contundente, é aquela que tem maior visibilidade e tem melhores iniciativas, né? E é necessário, nós somos mais da metade da população do país, né? Essa questão de cota, de paridade, de divisão de cargos, de recursos, essas iniciativas elas se autocomplementam. Elas não podem ser isoladas umas das outras. Mas o mais importante, e esse ponto você tocou assim de maneira bem acertada, não é ingressar no cargo, não é ascender, não é estar no lugar para nós mulheres, é permanecer. Permanecer com dignidade, permanecer com saúde mental, permanecer com um lugar que nos seja dado a voz, poder de decisão, poder de discordância, né? Essa é uma grande discussão quando a gente fala das iniciativas para a promoção da equidade de gênero e de raça também. Então, não basta eleger uma mulher, não basta colocar uma mulher em um cargo de gestão. É preciso dar condições para que haja liderança. A liderança feminina, a liderança negra, é aquela que mais precisa de circunstâncias favoráveis para que se legitime e para que a gente passe a deixar de ser cota. A gente não quer ser cota para sempre. Cota, política afirmativa, ela deve ser temporária. É uma transição, É né? uma transição histórica, é uma transição política, institucional. O que nós queremos é que daqui a um tempo não haja necessidade de reservar vagas, porque naturalmente o povo, o governo, o Estado, né, enquanto instituição, vai garantir que haja esse ingresso por nós mulheres e, sobretudo, a permanência digna. Entendi. Doutora Raquel, nós temos, e aqui o Ceará tem um representante, ou representantes, né? No parlamento, mulheres com a cabeça machista, né? Inclusive, cita a Bíblia, dizendo que o homem é a cabeça do lar, que ela tem que ser sempre guiada por ele, ou mais ou menos assim. Isso atrapalha um pouco essa disposição de quem milita na área? Olha, nós mulheres estamos inseridas na estrutura machista, né? Nós reproduzimos muitas vezes em maior ou menor nível aquilo que nos é repassado enquanto valor, seja um valor religioso, seja um valor político, ideológico. Então, nós temos dois panoramas de uma situação como essa, né, que você apresenta. Uma mulher ultraconservadora que se posiciona contra o avanço dos direitos das mulheres, não é isso? Isso. Nós temos dois panoramas. O primeiro é, se eu, né, enquanto ativista, enquanto intelectual, enquanto gestora, etc., defendo a participação da mulher na política, eu defendo que essa participação se dê mesmo que essa mulher não pense como eu.
mesmo que essa mulher não defenda valores de equidade, de igualdade de gênero como eu, né? Como nós falamos, nós estamos numa democracia. Isso não significa que, ocupando o mesmo espaço, nós devamos nos privar, nos furtar de entrar em discussão com essas mulheres que ocupam esses espaços. Sim. Porque na medida em que você está num parlamento, você se expõe para todas as manifestações políticas e ideológicas. Então, sinceramente, entre discutir com um homem ultraconservador e uma mulher ultraconservadora, nós temos um pequeno avanço que é ali a divisão dos espaços de discussão contra o que eu penso por homens e mulheres. Entendi. Por outro lado, e aí nós temos um outro panorama, que é, se nós votamos em mulheres que vão de encontro aos direitos das mulheres de ocuparem esses espaços, nós estamos fazendo um movimento político, e aí eu me coloco aqui como eleitora, por exemplo, contra o avanço dos direitos. Mas às vezes uma mulher dessa, quando fala, ela fala para o seu público. Ela fala para o seu público. Quer dizer, que não deixa de ser uma estratégia eleitoral também, né? Sem dúvida, né? E assim, é importante que as pessoas aprendam a ouvir essas mulheres. São mulheres falando, são mulheres colocando seu posicionamento político e ideológico. Veja, eu ainda terei, ou como parlamentar, ou como gestor, enfim, o direito de me opor ao posicionamento desta mulher, ao que ela coloca, porque ela, com o seu mandato, coloca em risco os avanços que permitiram que ela estivesse naquele lugar. A partir do momento que eu tenho uma mulher que é formadora de opinião, e não é de pouca gente, né? É bom que se diga, né? São milhares de votos, são mulheres conservadoras que são bem votadas, muito bem votadas. Se eu tenho uma mulher que, num parlamento, se posiciona de maneira a dizer que lugar de mulher é em casa, cuidando do marido, na cozinha, cuidando dos filhos, que mulher não tem que estar no parlamento, eu não preciso argumentar, porque a própria mulher que coloca isso está no parlamento. Ela precisa do lugar de liderança para dizer que mulher não deve liderar. Veja como é contraditório, né? Agora, eu acho, né, como boa, assim, como uma entusiasta da pedagogia da integração, da construção, da proposição, eu acho que nós não devemos encerrar o debate com mulheres conservadoras. Pelo contrário, nós devemos nos aproximar desse grupo social, né, de mulheres conservadoras e ultraconservadoras naquilo que nos une. Eu tenho certeza que existem mulheres evangélicas, por exemplo. Você sabia que 40% das vítimas de violência doméstica no Brasil são evangélicas? Não sabia. 40%. Das mulheres. No ambiente doméstico, a senhora fala. No ambiente doméstico. Então, nós temos mulheres evangélicas conservadoras que são contra a violência contra a mulher, que são contra a violência doméstica, que se posicionam nas suas igrejas, nos púlpitos, na política. Então, se isso nos une, se isso nos integra, eu preciso dialogar com essa mulher. Porque para alcançar esse público... Ou seja, a ideia é buscar as convergências. As convergências. Porque vai ter um contexto comum, né? Nós já estamos muito separados, Erivaldo. Essa polarização, ela também atinge as mulheres. Na medida em que eu encerro um diálogo com alguém com uma mulher da minha família, com uma mulher da minha comunidade, porque eu votei em A e ela votou em B, eu deixo de acessar uma mulher que, por exemplo, pode construir ali no território, junto comigo, algo que pode beneficiar outras mulheres. Entendi. Iniciativas de transformação local. Claro que existe um limite. Aqui eu estou falando de mulheres conservadoras ou mulheres de direita, etc., mas existe a linha da prática criminal. Quem comete crime contra o Estado Democrático de Direito, quem comete crime contra a dignidade humana das pessoas, aí a gente pode substituir o diálogo pela atuação do Poder Judiciário. Mas aquele que pensa ou aquela que pensa diferente de mim, certamente em algum ponto tem convergência, porque antes de ser de direita ou de esquerda, antes de ser conservadora ou progressista, todas nós estamos sujeitas à violência.
todas as mulheres nesse país. Os direitos humanos é uma bandeira histórica da centro-esquerda. Mas a gente poderia ampliar, doutora Raquel, e dizer que não é uma bandeira específica da esquerda, que grupos conservadores poderiam abraçar a causa? Não só poderiam, como seriam muito bem-vindos. Os direitos humanos são direito para todas as pessoas, né? É o primeiro direito a ser protegido, o direito à vida, o direito à existência digna, né? Quando a gente encaixota isso num viés ideológico, a gente afasta as pessoas de outros campos políticos, não só da discussão, que é importante, mas da atuação, da ação, que é mais importante ainda. Veja, eu sou do Bom Jardim e atuo no meu território com um trabalho voltado para mulheres em situação de violência, né, por meio de ações de uma instituição organizada. No meu território de atuação, eu tenho pelo menos 10 igrejas evangélicas, certo? Com forte poder de formação de opinião, de agregar pessoas, né? Enfim, de por meio da religião, né? Da prática religiosa, integrar as pessoas do território, que é uma missão difícil diante dos desafios que nós vivemos hoje. Eu não posso me afastar dessas pessoas e colocá-las no lugar de disputa, colocá-las no lugar de inimigo, porque quem perde é o território. E eu tenho certeza que existem pessoas em todo o país que, mesmo com uma posição de direita ou conservadora, atuam com trabalho social, com trabalho de transformação social, e nós não podemos descartar isso. Nós não podemos abrir mão e dizer, não, nós não precisamos que a instituição X desenvolva um trabalho de combate à fome na periferia X. Né? Eu acho que isso não integra, não agrega. Entendi. A gente falando aqui de direitos humanos, doutora, e eu lembrando que há os direitos básicos, há uma educação de qualidade, acesso à saúde, segurança pública, etc. Não está faltando, primeiro, atender a essas necessidades mais evidentes e depois refinar o processo e ir para os direitos humanos, ou não é por aí? É essa concepção, né, de que os direitos humanos, eles agregam todos esses demais direitos, que a gente precisa, né, como você colocou, introjetar, né, que a gente precisa massificar para as pessoas, né? Não há direito humano protegido sem que haja uma vida digna, né? A dignidade da pessoa humana é um dos nossos valores fundamentais no Estado democrático de direito. E para que a gente tenha dignidade, a gente precisa de saúde de qualidade, de educação, de segurança, de lazer, de cultura. Então, nós encaramos os direitos humanos como uma grande cobertura, que não é só constitucional, não é só porque está na Constituição Federal aqui no Brasil, mas é universal. Nós temos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que alberga todos os outros direitos. É o que a Constituição fala, numa síntese, é a dignidade humana, é mais ou menos isso que integra ali, né, os direitos. Que integra, exatamente. Não são apartados, né, são integrados. Ok, doutora Raquel, mais uma vez vou fazer o intervalo, mas é coisa rápida, tá bom? Daqui a pouco, fique ligado aqui no terceiro e último bloco do programa Política de hoje, com Raquel Andrade. Ela é advogada, é doutoranda em políticas públicas, aqui conosco no programa Política. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista acompanhando o programa Política, que hoje recebe Raquel Andrade. Ela é advogada, secretária executiva dos Direitos Humanos no Estado do Ceará e também está na internet. Como é que faz para lhe seguir no Instagram, por exemplo, doutora? Bom, o nosso Instagram é raquelandrade.ce, né, @raquelandrade.ce.
E lá vocês podem conhecer, nesse perfil, vocês podem conhecer um pouco do nosso trabalho, da nossa história. Doutora, já que a gente está falando aqui de internet, é uma ferramenta revolucionária, mas ao mesmo tempo complicada ali, porque há muita atentado a direitos humanos na internet. Sem dúvida. É a discussão da era, né? Eu acho que esse recorte histórico entre liberdade de expressão, né, por meio das redes sociais, por exemplo, e o respeito à dignidade e aos direitos do outro é algo que tem, assim, pairado muito sobre, não só na esfera jurídica, né, mas política, institucional, enfim, sobre a utilização dessa ferramenta para a interação social. Nós substituímos a interação social, né? A gente, num pouco contato pessoal que a gente tinha com as pessoas, foi barbaramente substituído pelo contato via WhatsApp, via Instagram, e a gente não se preparou para isso, para o avanço da tela e a substituição das nossas relações. Não é uma tendência, é um caminho inevitável, né? A gente tem aí o uso da inteligência artificial, que também vai redimensionar as nossas relações com a produção técnica, científica, com o desempenho das nossas funções profissionais. A gente tem que se adaptar e verificar que essas ferramentas são nossas aliadas, né? Mas a gente tem que se preparar enquanto povo, né? Enquanto nação. Então, essas discussões sobre o marco regulatório, por exemplo, né, sobre a punição com previsão legislativa de crimes contra as mulheres, por exemplo, na internet, isso é algo que precisa ser amadurecido, discutido e trabalhado na base, na educação. Internet não é terra sem lei, principalmente para quem é mulher, negro, pessoa com deficiência, etc. Então, esse redimensionamento precisa ser bem acompanhado, bem instruído, bem qualificado. Eu acho que a gente vai deixar de viver a cidade, né? Quando você deixa de sair de casa, tomar um ônibus e resolver alguma coisa, ou ir na casa de um parente, ou ficar na calçada interagindo com as pessoas, para fazer tudo isso pelo WhatsApp, a gente deixa de viver e verificar que direitos, por exemplo, a gente pode lutar. Entendi. A senhora mora no Bom Jardim, uma área populosa, com seus desafios, etc., que pertence a uma cidade muito desigual. Você tem várias fortalezas, né, dentro aqui do mesmo mapa, né? Aí eu pergunto, como que se dá o diálogo da Secretaria do Estado, onde a senhora é secretária executiva, com outras instâncias de gestões públicas, por exemplo, com a Prefeitura de Fortaleza, em uma área como o Bom Jardim, secretário? Olha, é importante que se diga, eu sou do Bom Jardim, eu tenho muito orgulho. Inclusive, o Bom Jardim fez aniversário recentemente. E uma das coisas que é importante, a gente sempre fala na mídia, né? Bom Jardim, Bom Jardim. Porque eu cresci com as pessoas dizendo para eu não falar que era do Bom Jardim, porque senão eu não ia conseguir um emprego, não ia conseguir isso, aquilo. E é importante falar Bom Jardim, eu sou do Bom Jardim, não é do Vixe. Então a gente está querendo tirar o Vixe também. Agora, eita, que bom, você é do Bom Jardim, né? Pertencimento é importante. Assim como o Bom Jardim, as grandes periferias aqui de Fortaleza precisam daquilo que a gente vem falando desde o início, a integração entre os poderes, né? O governo do Estado está absolutamente alinhado com a Prefeitura de Fortaleza, alinhado para o impulsionamento das políticas públicas que já existem, a integração de novos projetos que serão implementados e, acima de tudo, pensar Fortaleza a partir do alinhamento dessas políticas como uma cidade menos desigual. Eu acho que a promoção da igualdade de renda, da igualdade no exercício de direitos, né, tentar descaracterizar essas várias fortalezas, quando a gente diz que Fortaleza do Meireles é uma e do Bom Jardim é outra, né, eu acho que igualar esses territórios na promoção de direitos e políticas públicas é a prioridade. A Secretaria de Direitos Humanos, assim como as demais setoriais,
tem se integrado com as secretarias municipais com o olhar para os territórios. O olhar para as periferias é uma determinação de ambos os governos, quando a gente fala de Fortaleza, e considerando a pluralidade desses territórios, não descaracterizando-as, não colocando uma visão de governo como se todas as periferias fossem iguais. Então, o governo do estado, junto com a Prefeitura de Fortaleza, querem atuar no Bom Jardim com aquilo que o Bom Jardim tem de identidade, de necessidade, com as nuances ali, as vocações econômicas, as vocações do território. Da mesma forma com o Janguruçu, da mesma forma com o Pirambu, da mesma forma com o Vicente Pinzon. Eu acho que isso é fundamental para que a política pública tenha eficiência. Entendi. Considerar a identidade do território, as vocações do território e, acima de tudo, a participação popular. A Secretaria dos Direitos Humanos tem mais de 14 conselhos vinculados, né? Doutora Socorro França, que é a nossa líder, que é a grande maestrina dessa política, né? Tem esse traço dentro dos seus 62 anos de serviço público, né? Tem esse traço da participação popular, de ouvir os destinatários da política. Então, essa é a nossa marca. Entendi. Mas Fortaleza, sendo extremamente desigual, acaba forçando migrações de território. Por exemplo, alguém quer um equipamento cultural mais estruturado, sai do seu bairro para ir, por exemplo, fazer um rolê na beira-mar. Então, é esse tipo de situação que a senhora coloca, é isso? Ou seja, é para o Bom Jardim, aqui citando como exemplo, ter um equipamento que não precise dessa migração, é isso? Isso, e um equipamento que converse, que tenha convergência com as necessidades do território. Porque também não adianta, vou usar esse exemplo que você colocou, equipamento cultural. A gente tem um CCBJ, que é um equipamento extremamente demandado no nosso território. De nada seria válido, seria útil, se, por exemplo, a gente colocasse dentro do território do Bom Jardim um centro cultural cuja programação não tenha nenhum diálogo com a gente. Não seduza o público. Não converse, não adianta colocar o piano no pôr do sol no fim da tarde, lá na Granja Lisboa, que é de onde eu vim, se o que os meninos querem é ouvir rap, hip hop, se a população de terreiro do território quer que haja batucada, tambor, capoeira. Né? A meninada quer uma pista de skate. Uma pista de skate, né? Então, por isso que a gente fala que política pública não tem dono. Política pública tem identidade, né? A boa política pública. E para que uma política pública tenha eficiência, né? O primeiro diagnóstico, a primeira avaliação técnica é a identidade, as identidades do território, do público-alvo, de quem vai ser beneficiário por essa política. Então, nós estamos fazendo isso. A senhora é advogada e também milita nos direitos humanos. E aqui eu lembrando que a Defensoria Pública, né, que inclusive acho que ainda não é mais apelidada de advogado dos pobres, né, toca muito nessa seara, né, de buscar a defesa das pessoas, das minorias, das vulneráveis, etc. Né? Portanto, a pergunta como que a senhora, no papel de advogada, mulher, atua nesse sentido? Olha, a Defensoria é uma das nossas maiores aliadas. Assim, o Poder Judiciário, nós temos, enquanto governo, um diálogo extremamente producente com todas as instâncias, o Ministério Público, os programas de proteção a grupos sociais vulnerabilizados, eles são realizados em conjunto, são vários programas, mas a atuação da advocacia em si, né, para além dos cargos de gestão pública, os cargos políticos, ela é tão intrínseca, ela é tão absorvida quando a gente escolhe
ser o pessoal dos direitos humanos, já ouviu isso? Isso. Minha mãe diz assim, oh meu Deus, eu estudou tanto para ser o pessoal dos direitos humanos, quando eu comecei, mas a defensoria agora ela tem orgulho. Está equiparada a outras instâncias, né? Sem dúvida. Do ponto de vista salarial, existe, né? Antigamente não, é uma advocacia pública, né? Então, pública para o povo, mas a advocacia em si é um propósito, é uma missão, a gente não deixa de ser advogado, né? Porque a necessidade de proteção dos direitos, de ouvir, advogado escuta muito o povo, né? Não existe advogado sem uma boa escuta, sem uma escuta empática, qualitativa, né? Como a gente diz no popular, o bom advogado, ele toma a dor do outro, ele não está impassível, ele não está ali distante, né? Então, isso nunca eu irei perder, independente de cargo, independente de posicionamento. Agora, cada função nos oferece circunstâncias e instrumentos específicos para transformar a nossa sociedade, para transformar, no meu caso, os nossos territórios, a periferia. Eu acho que cabe aí a gente ter uma leitura técnica, política, institucional, de governo, para utilizar essas circunstâncias e essas ferramentas da melhor maneira. E até mesmo como aprendizagem, né? Porque a senhora está na secretaria, tem lá as aprendizagens, e isso pode ser levado para a vida profissional de advogada e vice-versa, né? Sem dúvida. O Emicida, você já ouviu falar no Emicida? Sim. Já? O Emicida tem uma música que ele fala voltar e repartir, né? Então, eu digo a você, estar em todos os vieses, né, em todos esses vieses, 20 anos eu estou no serviço público, fui para a academia, fiz mestrado, estou fazendo doutorado, né, implementei aquilo que pude, mas o maior aprendizado, aquilo que eu carrego, foi no território. O saber da periferia, o saber da mulher da periferia, essa tecnologia de sobrevivência que é permanente, de fazer o que é possível com o que se tem para garantir o melhor para os filhos, para a família, para a comunidade, isso você não encontra em outro espaço. Por isso, valorizar o território, valorizar esses saberes, essas inteligências do território é tão importante. Ontem, eu estava lá no Instituto Esperança Garcia, que é na rua que eu cresci, onde a gente faz o trabalho com as mulheres, e numa roda, conversando com as mulheres, eu ouvi 2 sugestões de políticas públicas que nenhum doutor em política pública conseguiu me oferecer para solucionar um problema, e a dona Socorro, mãe de 4 filhos, mulher preta, mãe atípica, me apresentou para uma solução em relação a crianças com autismo. Então, a minha maior luta, a minha maior e melhor pretensão é demonstrar, inclusive em todos esses espaços, que nós, mulheres da periferia, nós, mulheres negras da periferia, nós não somos só beneficiárias de programa social. Nós não somos apenas público-alvo, nós não somos ali grupo para ser estudado, né? A universidade vai para o território, pega o saber, envelopa, põe num livro e depois nunca mais volta. Fica aquela coisa, experiência meio de zoológico, né? Exatamente. Assim, exótica, né? Isso. Então, nós temos muito mais a oferecer, né? Esse lugar da passividade social que a gente só recebe, né? A desigualdade cria os problemas que nos atingem, e aí as pessoas, em regra, pessoas de fora do território, brancas, privilegiadas, vêm com as soluções sem nos ouvir, sem entender os nossos saberes, as nossas relações culturais. Então, é isso. Esse lugar que a gente ocupa, esses lugares que a gente ocupou, não é uma pessoa, né? A gente traz essa trajetória, esses saberes, para poder também dar a nossa cara para a política pública. Entendi. Doutora, a gente está chegando aqui na reta final do programa, mas ainda dá tempo eu saber da senhora sobre os planos futuros, né? Se, por exemplo, a senhora tem a intenção de levar esse embate, esse bom debate, esse bom embate, né, para o parlamento, por exemplo. Bom, antes de falar dos planos, eu queria aproveitar, já que a gente está acabando, para agradecer o espaço e agradecer ao Rio Mar
pela oportunidade que me foi dada, não só de estar aqui, mas em diversos outros canais de comunicação, em razão do Prêmio Rio Mar Mulher. Essa nossa fala, o nosso conhecimento alcançou várias pessoas, vários canais de comunicação. Muito obrigada, Rio Mar. E dizer que o nosso plano hoje é lutar pelo que a gente acredita, com aquilo, com as circunstâncias e os lugares que nos forem proporcionados e que a gente puder buscar. Os nossos planos convergem no sentido de permanecer até o final do governo Elmano, honrar com o convite que nos foi feito pelo governador Elmano de Freitas, pela senadora Augusta Brito, que é a nossa líder também, e dizer que os lugares são para nós. Eu acho que essa é a maior perspectiva, qualquer que seja esse lugar, seja nos direitos humanos, seja na transição energética, que é o objeto do meu doutorado, gênero e transição energética, mas que nós podemos ocupar, voltando para o começo da conversa, podemos ocupar com muita qualidade e entregando um trabalho eficiente, um trabalho que gera impacto para a nossa cidade, para o nosso estado. Muito bem. Chegamos realmente ao final, né? Agora é de verdade. Gostaria de lhe agradecer imensamente e parabenizar pela jornada e desejar muita sorte nos próximos passos, nos planos, certo? E que essa luta inspire outras pessoas que estão nos acompanhando, que se somem aí a essa luta que é de toda a sociedade. O nosso muitíssimo obrigado. Deixa aqui novamente o Instagram para quem ainda não anotou. Bom, nosso Instagram é raquelandrade.ce. Quero agradecer mais uma vez o espaço, dizer que admiro demais o trabalho de vocês, acompanho, parabéns, adorei a entrevista, não lhe conhecia pessoalmente. Estou à disposição e espero que a gente se reencontre em breve. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.